Hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre a organicidade que se precisa ter dentro do aprendizado de qualquer coisa e na construção de uma vida interior forte, né? Eu já falei aqui alguns vídeos no canal sobre como não, né? Mas que a filosofia ela começa a partir dessa construção da vida interior e também da conexão que isso tem com a sua linguagem, né? Uma vez que a linguagem tem essa capacidade de conformar e realizar pontos, né? Em relação ao nosso interior para o mundo exterior. Mas eu vou fazer depois um vídeo sobre como o trabalho, o trabalho interior, o trabalho de cultivar-se, ele é um trabalho de dois caminhos que se são complementares, mas que eles vão em duas direções, né? Eles têm necessariamente que construir dois caminhos, né, separados. Então, é, a, essa questão da organicidade, da construção da cultura e de qualquer outra coisa que se deva desenvolver, ela tem realmente essa como marca, né, justamente essa organicidade, ou seja, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, quando a gente está aprendendo algo, a gente vai se deparar com uma série de dificuldades naturais, às vezes acima do esperado, às vezes acima do normal, às vezes não, às vezes temos certas facilidades, temos talentos para algumas coisas, para outras coisas nós temos certas dificuldades, mas tudo isso são circunstâncias que devemos todos aprender não a driblar ou a passar por elas, mas sim a aprender a lidar com isso, porque é natural, assim como quando vamos consumir uma fruta, precisamos descascar, né, a, suas partes para poder tirar dela o que precisamos, né? Não comemos a fruta inteira com as cascas. Né? Não, pelo menos geralmente não se faz isso, mas você pode sim trabalhar as cascas através de de um outro processo, né? Sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos desenvolver essa naturalidade de que é necessário despender um certo esforço para poder colher algo do nosso trabalho, né? E seja nas artes, seja no processo de aprendizado, a gente precisa ter um certo tempo de maturação das coisas. Um tempo onde aquele aprendizado, aquele elemento que a gente desenvolve vai sedimentar em nós e vamos então poder ter um certo domínio disso. Porque na primeira vez, ou no primeiro momento, tudo parece meio nebuloso, né? Até as coisas mais simples, elas não são, na verdade. Porque simples, para nós, é aquilo que nós dominamos, né? Claro que com o passar do tempo, com o domínio, né, vamos dizer assim, das ferramentas mentais e das faculdades, né, psicológicas, é mais fácil e é mais é, perceptível que nós conseguimos distinguir melhor o que é mais difícil do que a outra coisa, né? Então vamos começando a organizar tudo em certos graus, em certos níveis, e daí que vamos então desenvolvendo uma espécie de ranqueamento, né, de comparação entre as coisas e vamos percebendo que existe um grau de dificuldade intrínseco ou existem algumas dificuldades que são, na verdade, que estão em nós, né? Mas para a gente perceber essas diferenças é necessário que nós já tenhamos algum caminhado um pouco, né? Já tenhamos algum desenvolvimento. No que tange ao aprendizado, eu sempre gosto de usar uma analogia, né? De uma metáfora, de uma construção, né? Onde nas construções de grande porte, antes de se fazer qualquer coisa, né? Se faz uma fundação e tem uma máquina muito grande, muito esquisita, né, que eu já vi o pessoal chamando de batistaca, mas eu não sei o nome disso exatamente. Mas ele vem com uma espécie de martelo gigante, né? Não um martelo que faz esse movimento, né? Mas sim como uma espécie de pilão assim, que sobe através de um cabo de aço e
que é arremessado de uma altura alta, né? E esse processo se repete várias vezes, até que se fundamente fortemente algumas barras de metal, né? Algumas estacas de metal, onde lá será realizada a fundação. Esse movimento desse aparelho, dessa máquina, ele é forte, ele é intenso, mas ele tem uma medida, né? E essa medida é uma medida suficiente para que ele possa repetir, 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 repetir e aplicar de novo, e de novo, e de novo. Então, é uma medida que é forte o suficiente para mover aquele objeto pesadíssimo, né? Mas ela não é forte o suficiente para desgastar, no primeiro golpe, os materiais. Então, para a gente entender melhor como isso se aplica na nossa vida, a gente tem que entender que cada coisa que nós aprendemos é como se fosse uma espécie de prego que está precisando encontrar um sedimento profundo em nós, na nossa alma. E para que isso aconteça, vamos precisar repetir algumas vezes. Não se trata simplesmente de treinar o cérebro a reconhecer certos padrões. Isso acontece no desenvolvimento de certas habilidades, de certa mecanicidade. É como se o cérebro ele tivesse a capacidade de reproduzir e de atuar em certas áreas mecânicas, né? Mas que o verdadeiro discernimento e a verdadeira mudança que é capaz de proporcionar qualquer aprendizado em qualquer área, em qualquer arte, ela vem de uma compreensão que nasce da alma, porque só a alma consegue discernir, consegue perceber o que é verdadeiro e consegue aplicar isso na nossa vida através das suas faculdades de memória, imaginação, atenção e, sobretudo, a vontade, que não é simplesmente algo que nasce do nosso desejo ou da nossa afinidade por algo, mas sim de um movimento da alma que busca realizar o que é bom, o que existe de melhor dentro da sua condição. Então, dito isso, né, precisamos fazer com que os ensinamentos eles se incorporem em nossa alma. Precisamos fazer com que os ensinamentos eles rompam a barreira do ordinário, do comum, do superficial, e eles possam finalmente adentrar em uma região mais profunda, onde nessa região nós possamos então olhar para as coisas com uma luz mais nobre, com uma luz mais verdadeira, e através dessa luz verdadeira, onde as coisas começam a ter uma face mais discernível, vamos então construindo ou dando ao estudo, né, as faces ou as nuances que são necessárias para que a gente possa incorporá-la em nós, né? Então, essa organicidade, ela é muito como qualquer outro tipo de hábito que se desenvolve, mas que muitas vezes a gente precisa continuar de forma indireta, né? Então, há certos assuntos em que eu posso avançar até um certo ponto, né? Mas por alguma razão eu não consigo entender o que eu preciso, o necessário para avançar para a próxima etapa, né? Para a próxima etapa. E nisso de não compreender o que é necessário para avançar para a próxima etapa, eu fico ali meio que estagnado, né? Antes não tinha um termo filosófico para isso, mas depois, recentemente eu descobri que isso se chama o estado de aporia da alma, onde a alma entra em uma espécie de choque racional, né? Porque com as com as ferramentas que ela possui nesse momento, ela não tem capacidade de prosseguir, né? Geralmente isso acontece quando se entra em um silogismo, né? Que ele se nega, né? Ele chega ao absurdo. Então é como uma espécie de curto-circuito, ou seja, você encontra uma possibilidade ali, vamos dizer assim, né? Pensando no curto-circuito, algo que se fecha, né, nele mesmo, né? Não tem um caminho. Então se encontra uma possibilidade de caminho, mas aquele caminho ele se fecha em si mesmo e ele morre ali, né? Toda lógica é um sistema fechado, mas essa lógica que acaba voltando, né,
para sua origem, né, mas não tem um início, meio e um fim, ela acaba sempre caindo nesses absurdos, né? Então, o estado de aporia de alma, ele nos coloca nesse choque, né? E eu acho que é algo muito interessante de se refletir. Porque muitas vezes o que a gente precisa para poder atravessar para o próximo estágio ainda não está conosco agora, né? Ainda não faz parte do nosso horizonte de consciência. A gente pode até ter passado por uma experiência parecida e conseguir entender o que está sendo colocado ali no texto, no ensinamento que a gente está aprendendo, mas isso muitas vezes não está fazendo parte do nosso horizonte de consciência no momento, que faz com que a gente ignore ou releve para algo que a gente não conhece, né? Para algo que a gente não conhece. Justamente o momento em que nós buscamos esse descanso, né? Deixar que as informações vão criando raízes em nós, né? Ou vão decantando para que a gente possa ir percebendo e discernindo as suas questões. Justamente nesse momento é que a gente deve resgatar da memória certas coisas que antes estavam meio que ocultas, né? Então, muitas vezes vamos nos deparar com isso, com memórias que voltam, né? Algumas pessoas às vezes me relatam essa experiência, que começa a se lembrar de coisas que haviam esquecido por alguma razão, mas que o trabalho mental, o trabalho da inteligência fez com que resgatasse certas lembranças, certas memórias. E isso é muito natural, isso é muito comum dentro do mundo do autoconhecimento, né? Porque você vai perceber certos níveis, certas coisas que muitas vezes não estavam sendo utilizadas ou não foram relevantes, né? Não classificamos como relevantes, e isso acabou sendo deixado por esquecimento, né? Então, eu costumo dizer que a memória nunca vai embora, né? De alguma forma ela está sempre ali. E na medida em que a gente vai não só buscando, né, mas se propondo e se permitindo superar certos traumas, superar certas dificuldades, entender certas situações que para nós são um certo tabu, né, na nossa mente, ou que muitas vezes geram certa dor em nós, e principalmente que nós nos culpamos por ter acontecido, né, ou que o ressentimento, o remorso nos pega. Isso para a alma é um verdadeiro bálsamo, né? Muitos males, muitas dores, elas são cessadas simplesmente num processo de autocompreensão, de tentar compreender o que aconteceu, o que gerou certas coisas, e numa impossibilidade de ser capaz de compreender isso ou de solucionar essas questões que já estão no passado, desenvolver um perdão. O perdão exerce uma força curativa muito grande na alma. Ele tem uma capacidade de fazer com que feridas muito profundas, as quais não podemos fazer nada sobre elas, possam ser fechadas finalmente, e faz com que um novo capítulo em nossa vida se abra. E justamente o processo de perdão liberta em nós certas memórias, porque a ferida faz com que nós ignoremos algo dentro de nós, né? Faz com que nós rejeitemos quem nós somos, em alguma medida. E justamente essa rejeição que acontece quando se tem a possibilidade do perdão, desse exame interior, então as coisas podem tomar agora, né, é como se eu aceitasse aquilo que sou e incorporasse isso com as minhas
minhas qualidades, as minhas limitações, e muitas vezes vamos descobrir que não havia nada que nós pudéssemos ter feito no passado. E no fim das contas, né, analisando de forma fria, né, o remorso é uma grande perda de energia, perda de tempo, perda de recursos e um grande, uma espécie de vaidade, né, que nos atinge, porque não aceitamos que podemos errar ou que podemos cometer certos erros, às vezes até bobos, né, ou às vezes não, às vezes, né, graves, mas entender que somos falhos, né, faz parte disso tudo. Então, esse processo de organicidade que precisamos criar no aprendizado, ele faz parte da vida como um todo, é mais um elemento que nós integramos em nossa vida e vamos entender que tem certos ciclos, certos altos e baixos, certas dificuldades naturais que cada um vai ter, né, num processo de entender melhor certos assuntos do que outros, né, ou certas disciplinas, matemática do que português, né, ou do que biologia. Isso tem questões de afinidades naturais que não podemos deixar de levar em conta, tem questões de certas faculdades que podem ser sanadas, podem ser desenvolvidas nesse processo, mas o fundamental, o escopo, vamos dizer assim, o centro e o ponto onde vamos encontrar todas as forças é dentro da nossa alma, onde estão as experiências que nós adquirimos e principalmente os ensinamentos que ficam depois dessas experiências. Também na alma estão as feridas que às vezes não conseguimos identificar, não conseguimos observar, não conseguimos compreender, não conseguimos perdoar. E justamente por isso é difícil avançar em certos assuntos, em certas coisas que nos ativam certas dores, certas indignações, certas frustrações também. Tá bem? Então, eu queria trazer isso para o vídeo de hoje, né? Estamos aqui no domingo. Queria deixar esse vídeo assim mesmo, mais curto, mas tratando desse ponto, né? É necessário que a gente busque sempre ter essa organicidade, porque Roma não foi construída em um dia, né? E precisamos ter esse cuidado para conosco e que tudo leva o tempo que lhe é próprio e aceitarmos isso, né? Tá bem? Então vamos ficando por aqui. Até a próxima e até mais. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.